Olá, viajante 5 estrelas, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Viajando com a Jaque. Eu sou Jaqueline Martins e hoje o programa está muito especial porque nós vamos ter o nosso primeiro convidado dessa temporada, mas já vou apresentar ele para vocês. Antes, nos minutos iniciais, vocês já sabem, é para compartilhar o link dessa transmissão com os amigos, familiares, nos grupos do WhatsApp, como eu sempre falo para vocês. Informação boa é informação compartilhada. Então, aproveita aí, vou te dar 10 segundos rapidinho para você compartilhar aí o link com seus amigos no grupo do WhatsApp e vamos esperar eu vou esperar esses 10 segundos aí iniciais. Vamos lá. Sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, Aradi Júnior, que ele que é missionário. Ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Então, seja muito bem-vindo. É uma honra, um prazer ter você aqui. Espero contribuir muito com os nossos telespectadores, dar muitas dicas importantes para as viagens deles, não só no Brasil, mas no mundo, porque eu já conversei um pouquinho aqui com ele e ele é viajado, viu, gente? Então, a palavra é sua, Aradi. Muito boa noite, Jaque. Boa noite aos telespectadores que estão acompanhando esse programa Viajando com a Jaque. Quero agradecer também à Rede Verbo por esse convite tão precioso. E é um prazer, uma alegria muito grande estar falando de algo que eu amo tanto, que é viajar. Porque viajar é preciso. Sim, então assim, eu preparei aqui algumas perguntas, mas obviamente que você pode ir deixando as suas perguntas, as suas dúvidas aqui no canal do Instagram, ou no canal do YouTube, e você vai deixando suas dúvidas aí que a gente vai passando, tá? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal o que é que você faz, o que é ser um missionário. Tem muitos telespectadores que não sabem ainda o que é esse trabalho, então explica um pouquinho para o pessoal o que é que você faz. Então, já que é muito importante nós entendermos o propósito pelo qual nós estamos nesse mundo, né? Eu costumo dizer que o missionário é alguém comissionado para mudar uma realidade pela perspectiva bíblica do que a palavra de Deus nos externa, quando nos expomos às Escrituras, né? Então, desde muito pequeno, eu sou paraibano, né? Sou da cidade, sou natural, na verdade, de Campina Grande, na Paraíba, mas cresci numa cidade com pouco mais de 18 mil habitantes, no interior da Paraíba, chamada Soledade. E lá nessa cidade que houve um chamamento em relação à minha vida. Porque esse propósito ao qual nós nascemos com ele vai se desenvolvendo ao longo do seu percurso, da sua vida em si. Eu lembro, né, naquela cidade ali, na época do colegial, é muito importante o missionário ter uma base, né, de conhecimento, isso é fundamental. E eu lembro que no meu processo, posso dizer assim, acadêmico, né, que estava ali na minha formação como ser humano, como pessoa, eu ouvia as histórias, né, ligadas às aulas de história, também ali geografia, né, vendo, né, a geografia, né, mundial, e aquilo atraía muito, impulsionava muito o meu coração. Eu era muito atraído àqueles conhecimentos. E quando, pela primeira vez, na antiga quinta série, que hoje é o 6º ano, eu tive o primeiro contato com a língua inglesa, aquilo foi uma paixão à primeira vista, né? Então, eu lembro que, além das aulas, que era me externado ali o conhecimento, eu lembro que eu tinha um hobby. E o meu hobby principal naquela época ali, né, não tínhamos internet naquela época, não sou tão velho, viu, gente? Mas eu lembro que eu gostava muito de ir à biblioteca da minha escola e ficar observando ali o mapa mundi. Eu observava as divisões geográficas, né, ligadas às aulas ali de geografia, né, via os diversos continentes, né, os continentes que nós temos hoje no mundo, e ficava observando quantas repúblicas federativas nós temos no mundo, e ali aquilo me impulsionava a querer um dia conhecer, querer estar ali diante de tantas divisões geográficas, eu sonhava em um dia poder visitar. E aquilo que eu via nos livros de história começou a saltar dentro de mim de uma maneira muito grande. Aquelas figuras começaram a se tornar reais para mim. E esse sonho, né, que eu almejava tanto, estava ligado ao meu propósito. Então, quando eu, né,
me encontrei no cristianismo, quando eu entreguei minha vida, né, para Deus, para cumprir o propósito de Deus, eu entendi que aquele garoto sonhador estava não somente sonhando os seus sonhos, mas também os sonhos de Deus. Excelente. É interessante isso, porque comigo foi mais ou menos a mesma coisa. Desde criança, eu também sonhava, né, em viajar e conhecer. Acredito que, assim, tem até mais algo em comum, que os dois são do interior. Então, Sim, assim, sim. se você aí sonha, a gente estava falando que muitas pessoas chegavam, né, e diziam, mas você, viajar o mundo, você que é do interior tão pequeno. Não existe isso. Principalmente nesse mundo globalizado, a gente vai falar muito sobre isso, sobre outras culturas. Isso não é impedimento, principalmente por conta da tecnologia. Hoje em dia a gente tem, né, voos, se a gente for analisar quantos voos acontecem hoje no mundo, todos os dias, são milhares de voos. Então, se você está aí, mora no interior pequeno, viajar é para você e sim, você vai ter a oportunidade, basta você ir atrás. Lógico que a gente está cumprindo o propósito de Deus, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Então, eu tinha aqui a pergunta já, que como começou esse sua vontade de viajar, você já respondeu que é desde muito pequeno. E eu queria te perguntar, como foi a sua primeira viagem? A sua primeira viagem já foi no sentido de exercer o trabalho de missionário ou foi uma viagem de turismo, uma viagem para passear mesmo, de lazer? É lindo falar sobre isso, eu até me emociono todas as vezes que eu menciono sobre isso. Eu lembro que esse chamado, né, que começou na minha vida, porque o missionário é aquele chamado para fazer algo. Eu costumo falar que todos nós somos missionários. Todos nós nascemos com a missão para executar. Mas quando nós, de fato, mergulhamos no propósito, tudo passa a ser muito claro para nós, né? E por essa minha intensidade, eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja Verbo da Vida, ali no interior da minha cidade, né, na Soledade, que eu tanto amo, uma cidade que tem crescido, graças a Deus, né? Eu tive uma visita recente à minha cidade, eu pude rever pessoas que eu pude influenciar através do meu chamamento, através do meu sim. Porque o nosso sim gera muitos outros sims. Porque nós, quando somos desbravadores de novos territórios, isso impulsiona outros a viverem também o seu propósito. E eu lembro que a primeira vez que eu saí da minha cidade, 7 anos de muito serviço na minha igreja local, eu lembro que eu era desde aquele que limpava a igreja, banheiro de igreja, até aquele que estava ali ministrando, né, motivando pessoas, porque Deus ele sempre ele nos prepara para algo maior. E a gente tem que ser fiel nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Então, além de estar servindo na própria igreja, eu também trabalhava na sociedade solidarense. Eu cheguei a ser conselheiro tutelar, professor também de inglês, porque essa é a minha formação. Eu lembro já que eu estava até falando para a Jaque, antes de começar, que quando eu fiz o vestibular, eu lembro que existia uma perspectiva das pessoas que eu entendo que me amam, que eu seguisse um outro curso. Porque quando eu fiz o vestibular pela primeira vez, eu fui aprovado para 2 cursos, né? Um curso que me geraria uma rentabilidade financeira voltado ao aspecto da engenharia e outro, né, que foi aquilo que realmente meu coração era inclinado, aquilo que pulsava no meu coração, mesmo sem entender o propósito absoluto que Deus tinha para mim, né, naquele tempo. Mas eu decidi fazer letras, eu sou graduado como professor, hoje de inglês, e daí tudo isso foi passando a fazer sentido diante da minha caminhada. E eu lembro, Jaque, que diante de tanto serviço, tanta dedicação ali, dando o meu melhor para servir pessoas, porque nós que somos não religiosos, porque cristianismo não tem a ver com religião, tem a ver com entrega, eu com essa intensidade de servir pessoas, eu fui, né, direcionado por Deus a estar realizando a minha primeira viagem para fora, né, do meu estado para cumprir um propósito, né? Então, a tua primeira viagem de avião, assim, já foi para o exterior? Não, foi para o Brasil porque eu considero o nosso país um país continental, né? Ah, tá. Então, eu pensei que Então, já a primeira já tinha sido para o exterior. E foi para onde a primeira? São Paulo, São Paulo. Apesar de, na minha infância, ter morado em Brasília, porque a minha família, por parte materna, é de Brasília, mas eu estive indo a São Paulo e eu lembro que foi a primeira vez que eu viajei de avião. E eu lembro já que foi algo muito marcante para mim, que quando eu pisei naquele aeroporto pela primeira vez, eu senti algo muito forte no meu coração, que aquele lugar seria comum para mim.
E eu lembro que eu peguei aquele primeiro voo, me despedi da minha mãe, ela chorando naquele aeroporto, e eu falei algo para ela: minha mãe, até aqui a senhora cumpriu a sua missão comigo. Agora aquele que me chamou para realizar a missão que é dele, vai se responsabilizar por tudo aquilo que ele já está, né, abrindo, né, diante das portas, né, diante das janelas dos céus. Então eu lembro que eu, né, no dia 20 de fevereiro de 2016, eu fiz o meu primeiro voo de avião e isso não parou mais, para cumprir um propósito. Maravilhoso. E teve algum perrengue nessa primeira viagem? Muitos dos nossos telespectadores, dos meus seguidores do Instagram, nunca viajaram. Sempre que eu deixo uma caixinha de perguntas lá, a maioria das pessoas respondem que nunca viajaram de avião. Então, assim, você ficou com medo? Teve algum perrengue? Como é que foi? Bastante. É até engraçado falar isso para você, porque eu lembro que eu fiquei com um frio na barriga muito grande. Eu entrei naquele avião e tudo era muito novo para mim. Eu estava explorando até então inexplorável. Como tudo, né? Como Tudo que é tudo, novo, né? a gente fica mesmo ansioso, com Até mesmo, medinho. sim, até mesmo já que o meu próprio líder na época falou para mim: você quer vir aqui para conhecer a terra? Porque eu morei 4 anos na cidade de Jundiaí, São Paulo. Eu lembro que o meu pastor na época, eu tenho um carinho muito grande, ele me convidou, né, para estar indo espiar a terra, como Josué e Caleb, se a gente for ver o contexto bíblico, né, que fala daqueles que foram espiar a terra prometida, para depois ir lá e possuir. Mas eu estava tão certo no meu coração que eu decidi apenas ir, né? E eu lembro que quando o avião alçou o voo, eu me tremi muito. Me deu um frio na barriga muito grande. E a pessoa que estava do meu lado, ela começou a meio que rir de uma pessoa que estava em pânico. Só que ele não sabia que por dentro eu estava com aquele mesmo pânico daquela senhora. Então ali foi um romper, né? Porque vem aquele frio na barriga, mas quando aquele avião atingiu a altitude correta, que existe uma estabilidade, parecia que aquele avião nem se movia. E hoje, Eu, para eu mim, costumo dizer que tem menos buraco do que as ruas do Brasil, né? Porque tem bem menos turbulência do que a gente andando de carro. bastante. Então, assim, graças a Deus, já que até falando sobre isso, eu não tive tantas experiências com turbulência. Pois é, eu também não. Glória a Deus por isso, porque eu confesso que amo viajar, já fiz muitos voos na minha vida, mas ainda tem um medinho, assim. Por exemplo, minha filha e meu marido, quando eles entram no avião, eles nem decolam, eles já estão dormindo e eles só acordam quando a gente chega. É um negócio assim, impressionante. Mas eu não consigo. A gente fez um voo de 14 horas. A gente estava conversando, né? O voo de São Paulo para o Catar são mais de 14 horas direto. Né? Eu não preguei o olho, meu marido foi o voo inteiro dormindo, ele só acordava para comer e dormia de novo. É um negócio impressionante. Mas achei interessante você falar a questão de ser um rompimento, né? Porque, assim, eu conheço pessoas que não viajam de avião, amigos próximos, porque têm medo de viajar de avião. E isso é interessante porque a maioria, eu diria que 100% das coisas que nós vamos fazer pela primeira vez é natural a gente ter medo. E eu acredito que é justamente um romper. Quando a gente rompe essa barreira inicial, que a gente compreende que aquilo ali não vai te fazer mal e, na verdade, que vai te dar um leque de possibilidades e oportunidades, né? Você vê que não, aqui realmente é o meu lugar. Assim, eu costumo dizer que eu desconheço uma pessoa que já viajou, que não gosta de viajar, que não sonhe em viajar como eu. É assim, vocês sabem que eu viajo, mas esse rapaz aqui, ele viaja muito. Então, assim, é um sonho realmente conhecer tantas culturas, tantos países diferentes, né? A gente cresce, a nossa cabeça dá uma explosão. Realmente é muito interessante. A outra pergunta que eu ia te fazer é tipo, qual lugar, como você falou, o Brasil é um país Continental. continental. Então a gente é o quinto em extensão, né, maior país do mundo. A gente tem aí regiões que são maiores do que continentes e tem muita coisa linda, realmente. Qual foi o lugar mais incrível que você já foi? E por quê? Qual lugar assim que você dissesse, olha, de todos os lugares, esse foi o lugar mais incrível, vale a pena você ir pelo menos uma vez na sua vida. É interessante porque falar do Brasil é falar de uma multiforme beleza, né? O nosso país, eu já que conheci, né, já que 12 estados do Brasil, então eu posso falar com um pouquinho, né, de propriedade, assim, pelo aquilo que me foi mostrado, o quão maravilhoso e rico, né, principalmente em natureza, né, o quão o Brasil é dessa forma, né?
E falando sobre esse frio na barriga que nós temos quando sempre vamos pegar um voo, ele nunca some, viu, gente? Mas aquilo que a primeira vez foi um medo, né? Porque é normal, né? Para esse romper. Hoje, esse friozinho que eu sinto na barriga é de alegria, É né? uma expectativa Uma daquilo que nos expectativa, né? espera. E eu lembro, Jaque, que eu fui em diversas partes no Brasil. Eu queria citar 2 lugares, né, em si, que me marcaram bastante. O primeiro deles, né, foi no Paraná, a divisa, o Marco das Três Fronteiras, precisamente nas Cataratas do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu, porque ali é um lugar fantástico. Eu aconselho você a ter uma experiência em Foz do Iguaçu. Eu tive não só indo nas cataratas em si, porque foi o local que mais me marcou, mas no Parque das Aves. Lá eu via, Jaque, que as próprias aves, araras, tucanos, se aproximavam de mim. Diversos tipos de variedades de papagaios. Então, a cidade de Foz do Iguaçu é uma cidade que, além de ter belezas naturais fantásticas, né? Eu pude ir nas Cataratas de Iguaçu e eu lembro que foi muito marcante para mim porque eu estava entre o Brasil e a Argentina. Eu acho lindo porque 80% das Cataratas de Iguaçu é em território argentino, mas os 20% do Brasil são os mais espetaculares, eu posso dizer, né? Então, eu lembro que eu acenava para os hermanos argentinos e eles estavam ali pulando porque estavam alegres em se comunicar conosco, né, brasileiros. Então, foi um lugar muito marcante. Eu vi ali aqueles andorilhões, né, eles se alimentando naquelas quedas d'água. Foi muito marcante. O estado do Paraná em si. Mas, em primeiro lugar, né, eu posso colocar os Lençóis Maranhenses. Né, meus amados irmãos do Maranhão que estão assistindo. É um lugar inexplicável, porque é o único deserto do mundo em que existe uma grande concentração de água. Porque é comprovado cientificamente que ali os Lençóis Maranhenses é um rompimento diante da deriva continental do deserto do Saara. Então, existe até mesmo alguns locais que tem areia movediça ali, mas as águas ali, que são águas não só da chuva, mas dos lençóis freáticos, promovem uma paisagem ímpar, única e inesquecível. Porque imagina, o mais lindo que eu pude perceber ali nos Lençóis Maranhenses é a grandeza de Deus diante da criação dele. Porque, apesar do sol estar quente, eu caminhava naquelas areias e o sol não esquentava a areia, visto a quantidade de água que tinha ali por debaixo, né? Então, e água doce, eu ia de um lugar para o outro, numa alegria tão grande, eu voltei a ser uma criança, porque eu amo criança, né? Quem me conhece sabe, mas eu estava ali como uma criança desfrutando daquele lugar. E se você tiver um dia a oportunidade de conhecer os Lençóis Maranhenses, você não vai se arrepender, é muito marcante. Sabe o que eu achei interessante? Que você falou de 2 lugares que eu irei esse ano e que eu vou transmitir, né? Vou fazer uns vídeos, uns vlogs bem legais aqui para incentivar mais ainda o pessoal aí. Então, próximo mês, fiquem ligados que eu vou para um desses lugares. Não vou dizer ainda qual é, vocês vão ter que acompanhar aqui o programa, mas a gente vai produzir uns vídeos bem interessantes para aumentar a sua expectativa e te dar muitas dicas para que você faça isso de forma mais econômica possível. E aí você falou, né, desses 2 lugares do Brasil. Não fui ainda, mas irei. E Com eu quero certeza. que você diga, essa é mais difícil, né? Porque quando a gente pensa no mundo inteiro é muito grande, mas de todos os lugares que você já foi, você falou que já foi para Zanzibar, Tanzânia, Coreia do Sul, Rússia, Portugal, enfim, muitos lugares. De todos esses lugares que você foi, qual foi o lugar mais marcante e por quê? Se você sonha em voltar para esses lugares, por que foi tão marcante assim para você? É difícil, né, já que é uma pergunta difícil, mas pela simbologia do lugar, né, por tudo que aquele lugar representa, para ser uma provisão divina para aquele povo ali, eu posso dizer que foi a região de Arusha, ali na Tanzânia, né? Apesar da Tanzânia ser muito mostrado o lado, né, que é muito lindo, né? Eu tive a oportunidade de fazer safaris em África. É uma experiência surreal. Eu sou apaixonado por animais, mas a experiência ali, né, em Arusha foi muito marcante para mim, porque eu pude subir não até o topo, né, porque é bem mais desafiador, mas eu fui até um local bem alto ali da maior montanha de África, que é um vulcão adormecido, que é o Kilimanjaro, né?
Então, eu tive essa experiência, né, de mergulhar na cultura tanzaniana através do Kilimanjaro. E uma coisa que me marcou muito, já que é que entre as fronteiras da Tanzânia e o Quênia é um deserto. É tudo muito seco. Apesar de naquela sequidão eu via girafas nas rodovias ali, animais selvagens, e eu No meio. no meio do nada. É muito comum nas rodovias ali em África, você está, né, dirigindo o seu carro e de repente você se depara com um elefante, com a girafa, que às vezes até atravessa a rodovia. É muito É como marcante. se fossem os bois aqui do Nordeste, os cavalos, jumentinho. Pois é, você faz um safari livre, né? Se você for, né, explorar esse país tão rico, né, em cultura, mas principalmente pela natureza exuberante que é o Quênia, e principalmente Tanzânia, né? Porque a Tanzânia, apesar das dificuldades, né, que existem sociais ali, é um país ainda mais visitado por conta do Serengeti do que o próprio Quênia, né? Porque o Serengeti é um dos principais safaris mundiais, né? Mas eu estive ali na Tanzânia, a região ali em si, do Kilimanjaro, é muito fantástica, porque, como eu estava falando, entre o Quênia e a Tanzânia, é tudo muito seco, lembra muito a nossa realidade. Você que é cearense, eu que sou paraibano, a gente vê muito, né? Infelizmente, graças a Deus por essas chuvas que Deus tem nos presenteado, mas é muito comum nós vermos, né, aquela paisagem árida, seca, né? A questão da vegetação típica, que é muito parecido também, né, com ali aquela região ali do Quênia, na Tanzânia, né? Porque nós somos muito parecidos com a África. Não é só simplesmente nós que somos nordestinos pela cultura de receptividade e intensidade em relacionamentos, mas também, né, pela questão paisagística. Mas quando eu fui me aproximando de Arusha, eu vi uma cena que eu nunca vou esquecer. Eu vi uma montanha gigantesca em que o topo daquela montanha ali tem uma grande concentração de gelo, por conta, acredito, de processos relacionados à nuvem, por ser muito alto, que acontece também no Everest, né? O Kilimanjaro tem mais de 5.000 metros de altura. E o topo do Kilimanjaro é totalmente gelado. Mas o que é que tem acontecido? Por conta, né, de processos naturais, aquele gelo tem derretido. E aquele gelo tem se convertido em cachoeiras belíssimas, que eu tive o prazer de conhecer a cachoeira de Materúnio, né, um local bem alto, a mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Eu via, né, já que minha respiração estava até mais pesada por conta disso, do ambiente. Você pode seguir o meu Instagram, lá eu tenho todo o meu percurso no Kilimanjaro. E eu fiquei muito fascinado porque enquanto eu estava subindo ali o Kilimanjaro, eu via pessoas felizes, né, elas podendo usufruir, né, daquelas cachoeiras que se convertem em rios, que banham toda aquela região que é muito verde. Então, eu vejo aquele lugar como um oásis mesmo, e um milagre aquele lugar. E eu via camaleões ali representando a fauna daquele lugar, animais exóticos que eu nem sei falar aqui porque eu não identifiquei. Eu vi também diversos tipos de flores, né, de orquídeas a outras espécies de flores. Eu vi também ali, né, o barulho das águas enquanto eu caminhava, encontrando pessoas de diversas localidades, né? Eu cheguei a ver, já que é algo que me marcou muito, pés de café. Porque Também enquanto nunca vi. o Brasil ele tem que ter todo um preparo da terra, ali o Quênia, ali a Tanzânia, ali a Etiópia, é a terra do café. As primeiras plantações de café descobertas pela humanidade naquela região em que eu estava. Então a cultura do café é muito forte, né? Então foi muito marcante quando eu fui caminhando, de repente eu vi aquela cachoeira linda, com grutas, uma paisagem surreal. Eu me emocionei muito, porque além da beleza, né, ali daquele local, eu vi um milagre acontecendo ali. Né, de um topo do improvável ali, do topo inclusive o Kilimanjaro é um vulcão adormecido, que já matou muitas pessoas, mas hoje, onde existia morte, tem brotado vida. Então foi muito marcante para mim. Eu acho, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de iniciar o programa, e eu particularmente também gosto mais desse turismo de natureza, Sim. porque realmente é assim, a gente fica impactado com a perfeição, né? Como Deus realmente coloca cada coisinha no devido lugar e tudo flui. E uma das coisas mais assim incríveis que eu acho de viajar é justamente essa perspectiva de mundo que a gente começa a ter. Porque até a gente, eu vou falar por mim, né? Eu morava no interior de 20 mil habitantes, acostumada com aquele cenário.
Quando você começa a ir para outras culturas, para outros lugares, você percebe que é muito pequeno. E eu não sei com você, mas comigo, isso me aproxima muito de Deus. Bastante. Porque eu começo a pensar, poxa, como é infinito, né? Como é grande, como é grandioso daquilo que ele cria. E tem muita coisa bonita que o homem cria nesse meio desse percurso. A gente falou de construções incríveis que o homem fez lá nos Emirados Árabes e tal. Mas mesmo os Emirados Árabes, mesmo essas construções incríveis, foi no meio de um deserto. E o autor desse deserto, né, é o nosso Deus. Então, assim, a gente começa a vislumbrar que existe você começa a ter um senso mais de, eu diria, de empatia, Bastante. né, de entender que o mundo é muito grande, que tem muitas coisas, pessoas diferentes, você começa a respeitar mais as pessoas. Inclusive, assim, às vezes a gente tem preconceito, por exemplo, com algumas religiões. E quando você vai para esses países, você consegue sentir que para eles é algo muito real, que eles não têm a mesma palavra que a Sim, gente, sim. né? E quanto eles realmente debruçam muito mais até que às vezes que a gente. Eu Bastante. percebi muito isso lá nos Emirados, que eles realmente têm aquilo como algo real e verdadeiro para eles, e eles são realmente muito mergulhados, Intensos, né? muito intensos. A palavra certa é intensos. E aí eu acho que uma das coisas mais incríveis é realmente isso, é você ter essa explosão na sua mente de que o mundo é muito grande, que tem muitas coisas para você viver, e não dá para ficar limitado só no lugar onde a gente nasceu, né? Bastante. E a gente estava falando, você já me falou aqui que você é fluente em inglês. Eu já compartilhei aqui que eu não sou fluente em inglês ainda. Eu me viro bem em viagem, me comunico. Mas, assim, você acha que uma pessoa. Não sei, eu sei zero inglês. A pessoa consegue viajar para o exterior, porque eu sei que muitos telespectadores têm essa vontade de viajar para o exterior, mas muitos não falam espanhol, inglês, francês, outros idiomas. Você acha que hoje, né, diante de tudo, de todas as ferramentas que a gente tem disponíveis, é possível você viajar para o exterior e ter uma boa experiência, mesmo não sabendo falar inglês, espanhol, enfim, outro idioma? Você até mesmo falou do seu próprio exemplo, né, já que eu até posso citar com a sua permissão o quanto até o que você estava me falando. Você até tinha o desejo, né, o interesse até mesmo de se aprofundar em relacionamentos com pessoas que você conheceu ali nos Emirados, em outros lugares que você viajou. Mas essa limitação, principalmente nós que não temos uma cultura bilíngue no Brasil, acaba prejudicando bastante, né? A gente sabe que hoje o mundo inteiro fala inglês. O inglês hoje não é a língua mais falada do mundo, porque sabemos que tem o mandarim, porque existem mais de 2 bilhões de pessoas na China, né? Mas o inglês é a língua, Mundial. né, mundial, né? Eu, por exemplo, eu tive a experiência de estar indo à Rússia, que foi um país também que me marcou muito, a própria Coreia do Sul, a minha liderança hoje. Eu me comunico, apesar deles não ter uma fluência no inglês, mas eles entendem, porque o coreano é desafiador também, até mesmo para eles aprender o inglês, assim como é para nós, né? Mas por eu justamente ter me preparado, né, ter me sido moldado até mesmo pelo propósito de Deus, que está totalmente ligado até à profissão que decidimos seguir, como eu me tornei professor de inglês, isso faz uma diferença enorme no campo. No campo que eu falo, tanto no aspecto missionário, que é o meu caso, como para você fazer uma simples viagem, né? Por exemplo, como eu estava falando, eu tive a oportunidade de ministrar inglês, né, de ser professor de inglês no projeto missionário de um pastor russo. E eu me comunicava com o pastor, né, que ele é russo, mas ele fala inglês fluente, e isso foi de extrema importância para que eu desenvolvesse estratégias para alcançar aquelas crianças russas. Então, mesmo na Rússia, que tem tanta resistência contra a cultura americana e também, consequentemente, a língua, eles têm se aprimorado nisso. Eu encontrei muitas pessoas em Moscou que falam inglês, pessoas em Seul, a capital da Coreia, que falam inglês. Sem contar o Quênia, né, que lá a língua oficial é o inglês, apesar de ter também o Swahili, né, que é a famosa língua do Rei Leão, Hakuna Matata. Eu tive que aprender um pouco, mas o inglês já é fundamental. Se você quiser viajar para países que falam português, existem 6 países, para quem não sabe, que falam português em África, que é São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Cabo Verde, Angola e Moçambique. Também tem Portugal. Eu estive em Portugal, até mesmo o português nosso é um português brasileiro,
Eu achei um desafio me comunicar na Europa com o meu português brasileiro. Eu preferia lá, visto que em Portugal a segunda língua oficial é o inglês, eu me comunicava mais com eles em inglês. Assim, né? E também Timor-Leste na Ásia, mas até mesmo nesses países, a importância do inglês é essencial, porque até mesmo para você, muitas das vezes, ter um suporte, até mesmo de pessoas que trabalham em aeroportos, é essencial, até mesmo para você ser direcionado, assistenciado. Então, o inglês, já eu aconselho todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né, que se dediquem à aprendizagem do inglês. É muito importante. Eu acredito que principalmente se você tem pessoas que têm um sonho, né, de imigrar para outros países, trabalhar, eu acho que realmente é muito importante. Eu estou sentindo essa necessidade por conta de que eu já compartilhei, né, que eu tenho uma vontade de fazer uma viagem específica, que aí, no caso, eu quero realmente mergulhar na cultura, e aí para poder me comunicar com as pessoas do país. Mas, assim, eu acredito, pela minha experiência, né, que você consegue sim viajar, Sim, consegue. consegue aproveitar bastante. Se você não souber falar o idioma do país, ou mesmo inglês, eu acredito que a dificuldade maior aí seria mesmo que você não vai acabar não mergulhando tanto e fazendo amizade. Por exemplo, eu sou uma pessoa altamente influente, então eu gosto de me comunicar com as pessoas, eu gosto de fazer amizade. Então, a minha maior dificuldade, o que eu quero realmente e especificamente me aprofundar no inglês, é porque eu quero fazer amizade com as pessoas. Eu quero estar no aeroporto, sentar perto de uma pessoa e começar a tagarelar com a pessoa e conhecer mais a cultura. Mas se você é uma pessoa que, não vou viajar para tal país porque eu não sei falar inglês, não, gente, existem vários aplicativos, dá para você se comunicar, tem uns aplicativozinhos para você aprender o basicão, então dá sim para você viajar. O que você não consegue fazer é, como ele disse, mergulhar na cultura, trabalhar num país que fala inglês, aí realmente você não vai conseguir. Mas se virar para aproveitar a viagem, vai dar sim para fazer. Inclusive, recentemente, um grande amigo falou, eu falei, né, que lugar do exterior vocês pensam em viajar, porque eles são meus alunos do meu treinamento? Aí eles falaram, não, eu quero ir para Portugal porque a gente não fala inglês. Aí eu falei, não, negativo, você tem que querer ir para Portugal porque você quer conhecer Portugal. Não porque não fala inglês, porque você consegue se comunicar assim. Agora, como ele falou, obviamente que se você for fluente em inglês, você vai aproveitar muito mais, você vai conseguir, né, captar informações extras, mas isso não é impeditivo para viajar, na minha opinião, inclusive porque eu já viajei, a minha primeira viagem eu não falava absolutamente nada de espanhol. Então, é possível sim, mas para se aprofundar, e eu acredito que principalmente para quem é pai, mãe, vale a pena incentivar mesmo os filhos a aprenderem inglês, porque se agora é necessário, nesse mundo globalizado, imagine na geração deles. Então, acredito que seja muito importante também. Bastante, bastante, Jaque. Até pregando a sua deixa, eu tenho muitos amigos que viajam o mundo, né? Pessoas que têm experiências incríveis e eles não falam inglês. Mas eles relatam também a dificuldade que eles têm, é muito desafiador, e eles entendem, quando eles vão para essas nações fazer viagem, a importância deles se aprimorarem. Porque eu acredito que é justamente essa palavra. Sim. É mais desafiador. Sim. Mas não é impossível e lógico que se você for passar por algum perrengue, vai ser um pouquinho mais complicadinho. Mas lá nos Emirados mesmo, eu tive uma situação de que eu fiquei doente no primeiro dia, acho que no segundo dia, pela questão da mudança climática, eu tive uma crise alérgica. E aí eu tive que recorrer ao meu seguro e eu tive que ir na farmácia. E aí na farmácia, como que fala nome de medicamento, pede tudo, né? Liguei aqui meu Google Tradutor, mandei. As pessoas são muito simpáticas, Bastante. Geralmente, em viagem, assim, quando eles percebem que você. Pelo menos os países que eu já fui, geralmente o pessoal é muito simpático. Então, dá para usar o Google Tradutor, fala em português, diz para a pessoa: no speak English very well, não sei falar inglês muito bem, e a pessoa vai ter paciência com você. Então, isso não é impeditivo, não se limite por conta disso. Uma coisa que é um desafio para mim, e eu queria saber como é para ti. Eu sou uma pessoa que eu amo a comida do Nordeste. Então, para mim, quando eu viajo para o exterior, principalmente, essa coisa da alimentação é um desafio muito grande. Sim. Muito grande. Principalmente assim, na Ásia. Assim, eu provei o mínimo possível. Eu sei que faz parte da experiência cultural. Estou abrindo meus olhos para isso. Mas você gosta de provar outros alimentos? Como é?
você tem facilidade de gostar. Eu, particularmente, não tenho muita facilidade de gostar. Até experimento para dizer que... Eu sempre digo para minha menina que a gente não deve dizer que não é bom antes de provar. Mas não que eu diga que eu ame conhecer, assim, outras comidas, sabe? Então, Jaque, quando a gente fala, principalmente em cultura africana, que é o local mais recente que eu visitei, que eu estive por lá, morei um ano no Quênia lá, a questão da cultura em si é muito ligado, a questão, perdão, da alimentação em si é muito ligada à cultura. Então, a gente, tendo essa perspectiva missionária, se eu me recusasse a aceitar a alimentação que me era proposta ali, eu estava sendo até desrespeitoso, né? Porque é a forma deles oferecerem aquilo de melhor que eles têm, né? Então, quando eu fiz a minha primeira viagem para o exterior, você até tinha perguntado isso para mim antes, né? Só, né, tocando nesse assunto, eu fui para um país do Caribe, né? Um país, eu sei que muitos não conhecem, eu não sei se você já ouviu falar, mas a primeira nação que eu coloquei os meus pés foram duas ilhas, na verdade, que é considerado um país, Trinidad e Tobago, que fica ali próximo à Venezuela, né? O primeiro tigre do Caribe, porque eles são muito fortes na indústria do gás natural. E lá a cultura de Trinidad e Tobago, já que é muito assim, a pimenta, toda a comida lá é muito apimentada. Eu não sabia, mas já era uma preparação para um outro país que eu iria visitar, que é a Coreia do Sul. Então a cultura ali de Trinidad e Tobago, eles colocam pimenta e tudo. É tão forte a questão da pimenta que lá eles vendem frascos para pimenta, tem até mesmo souvenirs que eles vendem, tem a pimenta sendo acrescentada ali, né? Então eu nunca gostei de pimenta. Eu lembro que meu pai, né, ele gostava de sempre tomar sopa com pimenta, eu sempre rejeitava, não gostava, né? Mas foi meu primeiro romper, porque praticamente a base da culinária de Trinidad e Tobago é a comida apimentada. Eu lembro que quando fiz essa viagem, que foi uma viagem a trabalho, mas ligada ao meu propósito, né? Eu fui ser tradutor, né, de um grande homem de Deus, de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, o Marcos, né? Eu posso falar o nome dele, que ele já me deu autorização, né? Ele trabalha na indústria do gás natural e lá, por ser um país muito forte, ele me chamou para ser o intérprete dele. Foi uma experiência incrível, né? E lá a gente pediu uma comida que não tivesse, né, a pimenta presente, mas até o que você pede sem pimenta vem apimentado. E não é pouca pimenta, é muita pimenta. Mas eu passei no teste, eu acabei criando, eu me moldei ao paladar daquele país. Foi pouco tempo que eu estive ali, mas foi uma experiência muito significativa. E até o nosso próprio país, né? A gente vai ver tantas culturas que tem dentro do nosso Brasil. Mas nessa perspectiva, eu tive alguns desafios, sim, né? Culinários, principalmente. Apesar de eu ter falado que a cultura africana é muito parecida à nossa, existem peculiaridades na cultura, da comida deles, né? Perdão, na alimentação deles, que é bem desafiador. Por exemplo, minha mãe, se estiver me assistindo, pode testificar isso, eu nunca gostei de fígado. Então, eles têm muito essa tradição de servir o ugali, né? O ugali, para quem não conhece, é uma polenta de milho branco, né? Aquilo que a comida à base do milho deles é muito bom, eu não tive problema algum com isso, mas teve um determinado momento que eles tinham me oferecido aquela comida ali e tinham fígado junto. Então, eu tive que romper com aquilo e degustar aquele alimento. Quando eu fui para as tribos lá, Jaque, que eu trabalhei com povos maçais, eles me ofereceram o mesmo ugali, que é uma comida muito tradicional para eles, como é o cuscuz na cultura nordestina. Então, quando eles me ofereceram um determinado ugali, tinha uma carne muito estranha ali. Uma carne que tinha era uma carne preta e era muito borrachuda. E posteriormente eu descobri que aquela carne era carne de macaco. E até isso eu fui desafiado. Mas faz parte, né, da experiência. E da cultura, né? Eu tô começando a olhar isso com outros olhos. Não sei se eu vou ter coragem de comer barata, escorpião, essas coisas, não, Eu comi bicho mas... da seda na Coreia. Ai, Jesus, me Eles ajude. comem como pipoca lá. Então é um desafio, né? Porque tem muita gente que gosta muito, né? Eu tenho amigos que eles amam, tipo, culinárias diferentes. Então, quando eles viajam, eles só querem comer a culinária daquele país. Para mim, isso é um grande desafio. E a gente sabe, né,
que para viajar para o exterior tem algumas documentações que a gente precisa. Então, alguns países exigem aí passaporte, outros países exigem visto. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para o pessoal meio que entender como que funciona, principalmente se você quer viajar para países aqui da América do Sul. No geral, os países da América do Sul, eles não exigem nem que você tenha passaporte, basta você ter uma identidade com 10 anos, né, até 10 anos de validade. Então, você vai viajar para Buenos Aires, na Argentina, Santiago, no Chile, Venezuela, Bolívia, Equador, esses países da América do Sul, você não precisa ter necessariamente passaporte e visto. Porém, quando a gente já sai dessa nossa região aqui da América do Sul, vai para a América do Norte, Estados Unidos, outros continentes, a gente vai precisar, em alguns casos, de passaporte e alguns casos de visto. E aí, o passaporte a gente tira aqui no Brasil mesmo, mas o visto de alguns países, a gente estava até conversando sobre isso, alguns países eles têm algumas peculiaridades, algumas exigências específicas, e isso é muito importante, né? Você pesquisar. Eu sempre gosto de falar, a gente vai falar em outro programa sobre essa questão do planejamento de viagem, e uma das coisas básicas quando você pensa em viajar para o exterior é essa parte da documentação, que é a imigração, que a gente estava falando que alguns países são bem rigorosos com a imigração. Para quem não sabe o que é a imigração, quando você chega do Brasil, né, você sai do Brasil e vai para um outro país, que você vai sair de um país para o outro, você passa ali pelo setor de imigração, para eles conferirem direitinho os seus documentos e tal. E nessa imigração, alguns países são mais exigentes. E aí você falou que estava com algum problema, estava resolvendo alguma coisa em relação ao seu visto, não foi isso? E aí fala assim, como que você faz, como é que você se programa, com quanto tempo de antecedência, onde que você pesquisa, como que você faz essa parte assim do visto mesmo para cada país? Então, eu costumo dizer, existe até um site chamado Passport Index, que é muito bom, que fala o nível dos passaportes mundiais. Nós temos um privilégio muito grande de sermos brasileiros, porque o Brasil tem relações exteriores amigáveis com mais de 100 nações, né? Então, isso nos isenta de um visto, né? Apesar de ter alguns países que exigem o visto eletrônico, que é o caso do Quênia, né? Então, a Rússia também, eu não me preocupei com o visto, porque existe até mesmo, eu não me lembro bem, uma relação de acordo entre o Brasil e Rússia, mas eu não sei que área específica, mas que eu não sei como está hoje por conta da guerra, infelizmente, que tem acontecido lá. Mas todo país é tenso a questão da imigração. Eu lembro que... Sim, até quando a gente faz assim, a gente vai para a Argentina, você fica meio com um nervosinho assim, será que vão me mandar de volta, né? Porque tem toda uma expectativa, um investimento envolvido. Então você fica tenso, não tem como não ficar tenso. Não tem como, né? Então, até mesmo quando eu fui, falando da América do Sul, quando eu fui para o Paraguai, eu fiquei tenso quando eu passei de carro com o pastor, para você ter noção. Eu estava com um pastor que já tem cidadania paraguaia, mas eu fiquei tenso quando a gente cruzou ali a ponte da amizade, né? Entre os dois países, mas deu tudo certo. Mas, assim, na Rússia foi um desafio, porque eu, graças a Deus, pelo inglês, né? Porque lá eles se comunicavam comigo em inglês, mas eles perguntaram para mim a primeira vez onde eu ia ficar. Eu disse, não, na verdade, de onde o meu voo tinha vindo. Só que no momento você fica nervoso, eu falei que do Brasil. Não, aí a mulher enfatizou a pergunta. Eu quero saber de onde está vindo o seu voo agora. Para ver se eu ia novamente falar a mesma coisa Brasil. Porque até isso é importante. Você... né, ter um entendimento que cada país tem uma cultura. Sim, é muito importante também as pessoas se prepararem. Se prepararem. Né? Tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que se preparar. Então, a maioria dos casos que a gente vê aí de deportação e tal, é porque a pessoa não levou documentação, é porque a pessoa respondeu alguma coisa de forma errada, Sim. A pessoa não compreendeu. Então, assim, pelo menos, assim, voltando à história do idioma, mesmo que você não saiba inglês, é importante que você estude pelo menos as palavras, as frases mais comuns, as frases mais comuns que eles vão perguntar. Então, eles vão perguntar de onde você veio, quantos dias você vai ficar, o que você veio fazer. Então, eles perguntam essas perguntas básicas. Em que hotel você vai ficar, enfim. Então, é importante realmente. Vou viajar para a Europa. Aí a gente sabe que na Europa vão ter países que são mais rigorosos. A gente vai ter Paris, vai ter a França, vai ter a Inglaterra, a Suíça. E vai ter outros países que são mais tranquilos. Então, é importante mesmo pesquisar
tem muita gente que viaja aleatoriamente, né? Eu não entendo. Sim. Eu brinco que eu começo a viajar antes de viajar, porque eu pesquiso absolutamente tudo. E tem muita gente que só vai. E aí, nessa de só ir, você não sabe o que te espera, né? E aí é importante mesmo pesquisar isso no YouTube, você consegue encontrar tudo isso, né? Tipo, vou viajar para os Estados Unidos. Vamos supor. Quais são as perguntas mais comuns que perguntam na imigração? Então, dá uma estudadinha nisso. Quais são as perguntas mais comuns, né? Para não ter esse... Ou se não, se você não for deportado, você não ir para aquela salinha bendita, né? Porque também tem uma salinha aí. Se você responder alguma coisa que eles ficam meio desconfiados, que você pretende morar no país, que o seu visto não está legal, eles te mandam para uma salinha para investigar mais a fundo. É muito constrangedor, né? E é muito constrangedor. Por mais que você não seja deportado, você fica tenso, como a gente falou. Já imaginou você se programar para toda uma viagem e aí depois você ter que voltar, né? E assim, voltando já que na Rússia é um país comunista, né? Apesar de ter essa relação boa com o nosso Brasil, né, que tanto amamos, enfim. É muito a forma como eles falam de uma maneira natural, como nós estamos conversando. Às vezes eu escutava os russos dialogando, parecia que eles estavam brigando. Mas é o jeito deles. Você não pode tomar um susto ali, porque eu já sabia, eu já tinha estudado sobre a cultura. Então, o que eu fiz? Me perdoe, eu não interpretei bem a sua pergunta, mas meu voo veio direto de Lisboa. Por quê? Para você entrar na Rússia, beleza, é isento de visto, mas você tem que preencher uma ficha de onde você vai ficar, quantos dias você vai ficar, qual a sua intenção da visita, tudo. Por exemplo, eu não pude citar lá, já que eu era um missionário, eu ia ser impedido de entrar no país. Eu não menti, porque lá eu estava sendo convidado por um amigo, entende? Eu fui convidado pelo pastor, que já tinha esse trabalho ali na cidade de Moscou, eu pousei no aeroporto de Domodedovo, né? Então, houve a rigidez, como às vezes eles tratam, não estou falando dos russos, eles são pessoas incríveis. É cultural mesmo. É a cultura deles, entendeu? E se eu demonstrasse um nervosismo ali, uma insegurança, eles consideram muito isso, e essa insegurança que você transmite até mesmo no processo imigratório, pode lhe prejudicar muito. Por isso que é importante você estudar. Como eu já sabia da cultura russa, eu disse, olha, respirei fundo e respondi da melhor maneira possível àquela mulher. E minha entrada foi permitida. E isso é bem interessante, principalmente para nós brasileiros e mais especificamente para nós nordestinos, que somos pessoas calorosas. Eu, pelo menos, gosto de abraçar, gosto de beijar, gosto de pegar na mão, gosto... Essa pessoa bem, assim, de estar junto mesmo das pessoas. E nos outros lugares não são assim, né? Não são. E quando a gente morou na Colômbia, nossa, eu ficava... Meu Deus, porque a gente falava com eles e é porque é cultura deles, né? A gente tem que entender que a gente tem a nossa, eles têm a deles. Então, eu chegava no lugar assim, aí tinha as mães dos coleguinhas da minha filha mais velha na escola e eu queria conversar para perguntar como era. Era assim, nem um buenos dias, buenas tardes, buenas noches, não. Era, entendeu? Tipo, isso. Festinha de aniversário, que nem tem aqui no Brasil, jamais. Né? Então, assim, é importante mesmo estudar essa cultura até para você entender, se relacionar melhor. Faz parte da preparação. Eu escuto muita gente dizendo assim, eu fui para tal país, não achei bom. Porque você já foi com uma expectativa errada. Quando a gente vai com a expectativa certa, meio que conhecendo o que nos espera, a gente vai ficar tranquilo e vai realmente ter a sua expectativa suprida. Agora, se você vai com a expectativa de ser, maravilhoso, não sei o quê, e quando chega lá, não acontece exatamente do jeito que você estava pensando, aí você acaba ficando frustrado. Então, é importante realmente estudar um pouquinho da cultura do país para entender. Por exemplo, os Emirados Árabes têm várias regras que, quando a gente foi, eu tive que estudar, me submeter. Você, dentro dos templos, a mulher tem que andar toda coberta, só pode mostrar mesmo as mãos e os pés, mas o cabelo tem que ser coberto, não pode segurar na mão. A gente andando lá no shopping, aí de vez em quando eu ia lá e, tipo, dava um beijo no rosto do meu marido. Aí ele, amor, não pode beijar, a gente vai ser preso, entendeu? Porque lá não pode realmente essa demonstração. Como não podia tirar foto das mulheres do país. Então, assim, tem várias regras e você tem que entender que se você está indo para uma outra nação, para um outro país, esse país tem as suas próprias regras e cabe a você respeitar.
não é criticar ou, ai, não, porque lá no. Não, você não está no Brasil, você está no exterior, em outro país. Então você tem que se submeter realmente àquelas regras, né? E você tocou em algo muito importante mesmo, já que você tem que entender que você está ali como estrangeiro. Então, ali Exatamente. você está sendo alguém que eles estão permitindo o seu acesso até aquele local. Então, você tem que se adequar às regras, né? E foi muito bom porque a importância mesmo, volto a falar de você falar o inglês, você começar a ser incentivado. A gente quer motivar você aqui, né, Jaque? Você que não começou a estudar inglês, se dedique, né? Começa nem que seja pelo aplicativo Duolingo. Duolingo É um ajuda aplicativo bastante, eu gratuito. recomendo. Você vai aprender as palavras iniciais, pelo menos para viajar, você vai saber pedir sua comida, pedir água, pedir uma bebida, hotel, enfim, dá para aprender um bocadinho de coisa lá. Tem muitas estratégias hoje, né, disponíveis por conta da internet, né, enfim, tantos recursos que nós temos, né, Jaque? Então, eu lembro que eu fiz amizade com o russo no avião. Eu lembro que foi bem interessante essa experiência em aeroporto, porque quando eu cheguei no saguão de embarque para a Rússia, Jaque, só tinha russos. Eles olhavam para mim de uma forma dos pés à cabeça, dos pés à cabeça, e meio que olhando para mim, não que eles estivessem me julgando, mas eles estavam tentando entender o que eu iria fazer no país deles, né? Visto que não é tão comum o turismo ali na Rússia. Se intensificou mais depois da Copa, enfim. Mas eu sofri já uma imersão na cultura a partir daquele momento. Então eu fiquei no meu canto esperando o voo da TAP Air Portugal, que foi a companhia que me levou até Moscou. E dentro do avião eu fiz a minha oração, né? Eu como cristão fiz a minha oração já para que aquela intimidação não tomasse conta de mim. E do meu lado sentou um russo que ele mesmo puxou assunto comigo. E ele falava inglês também. Nós criamos ali, no voo entre Lisboa e Moscou, uma amizade. Porque aquele russo ele foi um instrumento ali também para me ajudar, até com o processo imigratório, né? Então, tudo isso é muito relativo ao que você está exposto, né? Diante a realidade do país, se eu fosse ser intimidado pela cultura ser diferente, por até a forma como eles, digamos, me trataram ali naquele saguão do aeroporto, tinha, como eu posso falar, eu tinha destruído as minhas expectativas. Mas eu sabia que existia um propósito de eu cumprir algo naquele país. Isso era o que me motivava. E também porque eu já tinha estudado sobre a cultura, né? Que não é nada pessoal, não é nada com Não é você, nada é da. pessoal. E uma outra coisa também é que, tipo, é o comportamento deles. Para eles é natural. Sim, Mas eu costumo dizer que tem mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins. Então a gente sim, vai sim. conhecer mais pessoas boas. No geral, as pessoas são muito receptivas nos outros Bastante. países. Rússia, Quando vem que você é turista, geralmente, como você falou, né? O Brasil é muito bem quisto nos outros países. Então, todo mundo fica, Brasil, Brasil, Pelé, Neymar, Ronaldo. Ronaldo. Aquela música do Michel Teló. Nossa, que Meu música! Deus. A gente não tem dimensão, né? Eu De não tinha dimensão de fato o quanto Eu aquela acho que música é tinha mais se famoso no expandido exterior do que no do Brasil. que no Brasil. Que é aquela nossa, né? Acho que é É, essa. E essa aí, mesmo. eles falam, e tem sempre uma bandeira do Brasil, uma blusa do Brasil, mas é Brasil, Brasil, Pelé, A Pelé, África Neymar. principalmente, Jaque. Eu via ônibus temáticos, porque tem o meio de transporte lá no Quênia, que é o Matato. O Matato é como se fossem ônibus pequenos, como se fossem grandes vans. Eu vi, acho que 2 ou 3 ônibus pintados com a bandeira do Brasil e com o símbolo da CBF. Imagina o amor que eles têm pelo Brasil, né? Muito grande. Uma outra coisa legal também é que tem brasileiro em todo canto, gente. Então é Todo canto. impossível você ir para Impossível. qualquer país do mundo e não ter um brasileiro. Então eu ando, né, nos cantos assim, só catando. Quem é que vai falar português aqui perto de mim? Quem é que vai falar português? E aí você começa, e, tipo, a gente sempre faz amizade com pessoas. Por isso que eu tô te falando, né? Que para mim hoje se tornou uma super necessidade aprender inglês, porque eu sou muito fácil de fazer amizade. Então, geralmente eu faço amizade com o povo do Brasil. Então, se eu quiser ir para qualquer lugar do Brasil, eu tenho onde me hospedar. Agora eu tenho que encontrar umas amizades aí no exterior para ter onde me hospedar também de graça. Bastante. Inclusive, né, você falando sobre a cultura de Dubai, recentemente, uma pessoa que eu amo muito, né, que é minha mentora espiritual,
Ela deve estar assistindo também, a Francisca, que eu amo muito, né? A minha mãe espiritual, posso dizer assim, né? Então é até lindo, porque onde eu vou, Deus me dá mães para cuidar de mim, né? A gente que deixa tudo para servir a Deus, é muito lindo o que Deus faz, né, em nossas vidas. Então, ela esteve em Dubai e eu vi os vídeos dela, ela cobrindo as partes do corpo ali com aquele respeito, porque você tem que se moldar à cultura, não é a cultura que vai se moldar a você. Perfeito, perfeito. Então, nós precisamos ter esse entendimento e já sabemos que vamos encontrar pessoas que vão nos aceitar, como vão encontrar, a gente vai encontrar pessoas também que não vão nos aceitar e está tudo bem. Imagina a Rússia, um país tão frio. Eu até estava falando para você, já que foi tão desafiador, né? Porque a Rússia foi uma experiência muito gratificante para mim. Imagina eu ser do sertão da Paraíba, Curimataú paraibano. Eu falei para você que Deus me levou para São Paulo, para o sul, para me preparar, desfrutar de um pouco do frio, para depois me levar para uma nação em que as temperaturas chegaram a -20. Eu lembro já que eu tirava a luva para tentar tirar uma foto e minha mão começava a parecer que estava entrando várias facas, de tão congelante que era. E o pastor só fazia rir, porque ele já é acostumado, eu sou russo, então para mim isso já é normal. Então, até a tela do meu celular, na época, que era um celular, né, que, enfim, não era tão... Graças a Deus que eu tenho um celular bom hoje, mas na época não era tão forte assim, trincou a tela, de tão frio que era, entendeu? Eu lembro que eu estava caminhando na praça ali vermelha, ali em Moscou, teve um momento já que eu não senti os meus pés. Eu disse, pastor, está acontecendo algo errado. Estava acontecendo ali naquele momento uma situação de hipotermia. Eu disse, não, vamos para o shopping. Então eu tive que tirar, e eu tinha comprado, porque o poder de compra na Rússia é muito bom. O real é valorizado lá, né? Se a gente for comparar, né, a questão do peso de compra, lá é muito bom. E eu comprei uma bota, né, para caminhar na neve muito boa, que era revestida de lã por dentro, mas nem isso foi suficiente. Então eu tive que ir lá colocar um produto medicinal dentro da minha bota para que eu pudesse ali voltar, né, para poder pegar o metrô, retornar para onde eu estava hospedado. Então, até isso você tem que estar preparado, né? E eu já sabia que em dezembro ali em Moscou é muito frio, mas eu sobrevivi, inverno na Europa, né? E nós estamos chegando ao final do programa, temos mais 3 minutinhos aí. Então, eu queria pedir para, nesse encerramento, você dar algumas dicas que você acha importante para as pessoas que estão pensando em viajar, principalmente para o exterior, coisas que você considera importante nessa preparação e também ao chegar no país, nos países. Então, eu queria que você desse algumas dicas, algumas coisas que você acredita que sejam importantes diante da sua experiência, da sua vasta experiência. Sim, eu acredito muito em Deus acima de tudo, sabe, Jaque? E eu entendi que quando nós somos chamados para cumprir um propósito, acima de tudo, nós precisamos ter uma confiança total naquele que nos chamou para viver esse propósito, né? Então, a minha confiança em Deus sempre foi o meu carro-chefe, sempre foi a base para que eu pudesse fluir naquilo que, né, o propósito que eu nasci para cumprir. Então, o que eu aconselho a vocês que desejam viajar ao mundo é que não se limite à sua condição hoje, né? Hoje é como você falou, Jaque, é mais possível viajar até mesmo para fora do país do que aqui para a nossa própria nação. Às vezes, as nossas prioridades estão sendo invertidas. Eu lembro que uma pessoa falou nos comentários de um pastor que eu acompanho na internet, eu gostaria muito de viajar para Israel. E o pastor, por conhecer a vida da pessoa, ele tinha liberdade para falar isso. Ele disse, simplesmente o preço do iPhone Pro Max que você comprou era justamente o suficiente para você não só viajar a Israel, mas outros lugares também. Então, hoje, viajar não está algo do outro mundo. Está muito democrático. Está muito hoje acessível o mundo para nós. Se nós fizermos, né, uma programação, se nós se dedicarmos, nos esforçarmos, se é um sonho que você tem, assim como eu tenho esse sonho, você também, Jaque, que trabalha com milhas, que é uma ferramenta tão importante, você pode realizar o seu propósito. Né? Você que é missionário, que de repente está me ouvindo, às vezes sente como eu vou conseguir viajar o mundo inteiro, como é romper. É simplesmente uma posição de obediência. Romper com o seu próprio limite para ousar, né, em ser
de fato, um instrumento de transformação de vidas, porque até mesmo uma simples amizade que você gera no exterior pode causar um impacto na vida de alguém, porque nunca é simplesmente uma viagem. Eu fiz uma escala em Moscou, mas Deus me conectou a uma pessoa que estava pensando em tirar a própria vida, em que eu pude ser um instrumento de Deus para alcançar aquela Mas pessoa. é tudo sobre conexões, né? Eu sempre falo, Conexões. Em todos os lugares é tudo sobre conexão. É tudo conexões. Então, para finalizar, quero te agradecer. Foi uma honra ter você aqui. Aprendi muito nos bastidores e nessa uma horinha que nós passamos. Desejo que Deus abençoe grandemente a sua obra missionária, que você seja realmente instrumento, que leve muito a palavra de Deus para outras pessoas. E que, com certeza, é só o começo, você é muito novo, né? Eu gosto muito de uma passagem e eu medito nela todo dia, que é: não morrerei e viverei e contarei os feitos do Senhor. Então, eu sei que o Senhor vai ter muitos feitos ainda para realizar na sua vida e através da sua vida. E é isso. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nos sigam nas nossas redes sociais, @Viajando com a Jaque, @AradiJúnior. Ele sempre compartilha lá as viagens deles. E próxima semana eu estarei aqui novamente para compartilhar mais com vocês. Que Deus abençoe e que seja uma semana incrível. Tchau, tchau. Conheça mais da Palavra de Deus. Em 2023, seu lugar é aqui. Rema, experimente o poder. O Centro de Treinamento Bíblico Rema tem transformado a vida de milhares e milhares de pessoas em nossa nação. São 2 anos de curso, aulas nas segundas, quartas e sextas-feiras à noite. Material didático exclusivo das 24 matérias, com ensinos práticos para você entender a Bíblia e aplicá-la em seu dia a dia. Experimente a firmeza dos fundamentos da fé. Experimente a alegria das realidades da nova criação. Experimente a paz de como ser guiado pelo Espírito de Deus. Experimente a harmonia de uma família cristã. Experimente o sucesso de uma vida de prosperidade. Experimente a saúde de Cristo, aquele que cura. Experimente o sobrenatural das manifestações do Espírito Santo. Experimente o Rema. Experimente o poder. As matrículas já estão abertas, com promoções imperdíveis. Somos 120 unidades por todo o país. Acesse rema.org.br e encontre a mais próxima de você. Siga-nos também no Instagram, @Rema no Brasil. 2023 é o seu ano. Venha para o Rema e experimente o poder. Conheça. Igreja Verbo da Vida de Mossoró, um centro de excelência no ensino da Palavra de Deus. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Amém. Dispomos de um ambiente confortável, climatizado e acessível, com amplo estacionamento e igreja de crianças. O departamento infantil, onde as crianças são instruídas no caminho com linguagem adequada para a sua idade. As nossas principais programações ocorrem nas quintas, às 19h30, aos sábados, às 18h30 e aos domingos, às 18 horas. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Presidente Dutra, número 881, no bairro Alto de São Manuel. Siga-nos nas redes sociais, @Verbo Mossoró. Verbo da Vida Mossoró, vivendo no extraordinário. Glória a Deus.
Aleluia. Fogo é o povo de Deus. Cheio do fogo. Amém? Labaredas de fogo. Você pode ficar mais um tempinho em pé.